Será que relacionamentos à distância resistem ao teste do tempo? Hoje temos a história dessa traidora que aproveitou cada benefício de seu novo cargo, incluindo seu chefe jovem e atraente. Minha esposa me traiu com o chefe mais jovem enquanto eu estava trabalhando duro em outra cidade. Eu, homem de 43 anos, tenho morado em Chicago nos últimos 2 anos por motivos profissionais. Minha esposa Jill, de 39 anos, e nosso filho de 9 anos estão na nossa cidade natal em Houston. Antes da pandemia, eu costumava administrar uma oficina com meu amigo, enquanto a Jill trabalhava como executiva. Não lucrávamos muito, mas era administrável. Morávamos em nossa própria casa, que eu herdei da minha família. Meus pais se aposentaram cedo de seus empregos diários e foram viver em nossa fazenda no interior para levar suas vidas em paz em meio à natureza. Meu pai carrega seu caminhão a cada 2 semanas com todos os produtos lácteos, frutas, legumes e batatas, dependendo da estação, cultivados em sua fazenda e envia para nós. Então sim, economizamos muito nisso. A vida estava tranquila e de repente, bum! A Covid chegou e perdemos tudo. Todos ficaram reclusos, não havia carros na estrada, e as pessoas estavam vendendo seus veículos porque não podiam pagar as hipotecas. Nossa oficina seguiu o mesmo destino, tivemos que fechá-la e encerrar o contrato de aluguel porque não conseguíamos pagar o aluguel. A empresa da Jill também fechou e ela perdeu o emprego. Nossa única esperança eram os grãos, vegetais e leite que estávamos recebendo da fazenda dos meus pais. Sim, tínhamos economias, mas elas estavam se esgotando mais rápido do que pensávamos. O governo e a comunidade local patrocinavam mantimentos e outros itens essenciais, o que salvou pessoas como nós. Quando as coisas começaram a se normalizar, pensei em arrumar um emprego, pois reconstruir a oficina em tal condição não era possível. Mas, para minha decepção, a maioria das oficinas estava permanentemente fechada porque os proprietários não podiam pagar a hipoteca. As que estavam funcionando não estavam contratando novos funcionários, o negócio estava fraco e os próprios proprietários estavam tocando o negócio. O mesmo aconteceu com a Jill, ela também não conseguiu recuperar seu emprego. Após muita luta para conseguir algo próximo, finalmente um dos meus primos distantes me disse que havia uma vaga em seu local de trabalho, mas era em Chicago. Era um emprego em uma fábrica de carros, o salário era bom, e além disso, eu não tinha outra opção senão aceitar esse trabalho. Quase não tínhamos mais economias e não havia esperança de encontrar um emprego em Houston. Parti para o trabalho, deixando minha esposa e filho em casa. A empresa fornecia comida e abrigo, e eu tinha 15 dias de folga a cada 6 meses para visitar minha família. No primeiro ano, tudo correu bem. Apesar da distância, Jill e eu ainda estávamos muito próximos. Ela sempre me motivava a trabalhar mais para que eu pudesse levar eles para Chicago. Eu estava morando em um dormitório fornecido pela empresa. Embora a fábrica estivesse localizada nos subúrbios, ainda era caro trazer a família para cá. Ambos sabíamos que era uma jornada longa, mas tínhamos esperança de estar morando juntos em breve. Depois das longas horas de trabalho, conversar com Jill era a única coisa que me mantinha revigorado e seguindo em frente. As coisas começaram a mudar após a minha última visita domiciliar, cerca de 6 a 7 meses atrás. Jill conseguiu um emprego em uma startup. Eu não percebi nenhuma mudança evidente, exceto que ela não estava disponível para mim todos os dias, e isso era compreensível. Antes, ela era a dona de casa, então podia arrumar tempo para mim sempre que eu ligava. Agora, com o trabalho, era irrealista esperar isso. No entanto, notei algumas mudanças nela quando fui para casa durante minhas últimas férias. Ela estava muito mais reservada sobre si mesma e seu telefone. Ela não estava falando livremente e eu senti que ela estava cuidadosa com tudo o que falava. Isso não era o caso antes. Sim, antes disso, quando ela começou o emprego, ela teve um tempo difícil com o chefe dela. Ela é secretária no escritório do CEO. Ela trabalha para uma startup administrada por jovens recém-formados na faculdade que são muito rudes com seus funcionários. Jill não conseguiu lidar com a dureza e renunciou após alguns meses. Após sua renúncia e seu longo e-mail sobre um ambiente de trabalho tóxico, o CEO dela a chamou de volta, prometendo mudar sua postura. Muitos funcionários estavam deixando a empresa por causa de sua má atitude. Os ganhos dela eram um suporte para nós. Ela costumava economizar a maior parte disso porque eu cobria todas as despesas domésticas apesar do emprego dela. Isso acelerou nosso processo de morar juntos. Ela retirou a renúncia e voltou a trabalhar. As coisas melhoraram para ela, e ela me disse que o chefe dela agora estava muito mais educado e respeitoso. Parecia resolvido. Avançando para 3 meses atrás, Jill me disse que o chefe dela, o CEO,
estava indo para um summit de investidores de 5 dias em Dublin e queria que Jill o acompanhasse. Ela recusou inicialmente porque não podia deixar nosso filho sozinho por 5 dias, mas o chefe dela ofereceu a opção de nosso filho acompanhar eles às custas da empresa. Honestamente, eu não tenho ideia de como essas empresas corporativas operam, como elas podem se dar ao luxo de gastar tanto com coisas desnecessárias como esse tipo de viagem, mas de qualquer forma, deixei para Jill decidir. Ela disse que era importante para a carreira dela, e ela foi. Posso parecer possessivo, mas me senti desconfortável com a viagem dela, mas não disse nada. Ela me ligava regularmente e me mantinha atualizado durante a viagem. Eu fazia chamada de vídeo com meu filho diariamente, e fizemos isso também durante a viagem. Ele estava muito animado para visitar um lugar novo, era a primeira vez dele fora de Houston. Com o tempo, eu me tranquilizei. Não houve mudança evidente em Jill após a viagem, nada do que acontece em casos de traição aqui no Reddit, como me ignorar ou ficar fria e tal. Eu não estaria escrevendo isso se não tivesse ido para casa no mês passado. Não contei a ela a data exata da minha visita, queria dar a ela uma surpresa. Eu já tinha feito isso antes, mas desta vez ela ficou mais chocada do que feliz ao me ver na porta. Seu rosto não se iluminou ao me ver, estava sombrio, embora ela tenha fingido estar animada, mas você sabe, consegue perceber essa sutil mudança em seu parceiro. Depois, ela estava muito cuidadosa com o telefone e consigo mesma em geral. Quando você encontra seu parceiro depois de 6 meses, obviamente quer ficar íntimo. Toda vez ela costumava pular em cima de mim na mesma noite da minha visita. Mas desta vez ela parecia relutante. Eu perguntei a ela o que havia acontecido. Ela disse nada, agiu como uma estudante virgem que apenas coordenou toda a ação, se sentindo cuidadosa consigo mesma e sem tomar nenhuma iniciativa. Não sei, senti que ela estava com medo de que eu descobrisse algo. Confrontei-a, mas ela não reconheceu que havia algo em comum. Mas nos dias seguintes, ela voltou ao normal. Não estou muito orgulhoso de dizer isso, mas eu bisbilhotei o telefone dela naquela noite depois que ela dormiu. Não havia nada. As conversas com o chefe dela não tinham nada além de assuntos de trabalho. Nenhuma chamada telefônica suspeita e a galeria estava limpa. Quando ela estava fora trabalho, perguntei ao meu filho sobre os detalhes da viagem a Dublin e também não descobri nada. Voltei ao trabalho após as férias feliz e satisfeito. Uma semana atrás, Jill me disse que ia para uma viagem de trabalho de 2 dias com seu chefe para a Flórida, e desta vez sem seu filho. Ele tem exames que não pode perder, então ele ficará com os meus sogros por esses 2 dias. Eu não sei pessoal se estou sendo um idiota aqui, mas realmente não tenho um bom pressentimento sobre isso. Perguntei a ela quem mais iria. Ela disse que era só ela e o chefe dela. A empresa dela tem 2 fundadores, mas ela sempre vai com apenas um deles. Acho isso muito estranho. Não sei se estou sendo um imbecil por suspeitar dela, mas simplesmente não quero ignorar os sinais vermelhos desde cedo e ser enganado. Alguém já esteve nesta situação antes? Qualquer conselho ou dica seria muito apreciado. Atualização 1. Olá a todos, já faz um tempo desde a minha última postagem. Conversei com muitos homens que estavam destacados fora de suas cidades natais e enfrentaram uma situação semelhante. Vendo minhas circunstâncias, a maioria deles sugeriu que eu desse o benefício da dúvida para Jill, porque eu não conseguia encontrar evidências substanciais de traição. Fiz isso. Após a viagem dela para Dublin e a Flórida, ela fez muitas outras viagens de trabalho para cidades como Amsterdã, Seattle e tal. Surpreendentemente, nunca em Chicago, onde eu moro. Há um mês, consegui minha segunda promoção, uma muito esperada, com um aumento substancial. Fiquei tão feliz quando foi anunciado. Liguei imediatamente para Jill e contei a ela, mas a reação dela estava longe de ser feliz. E você sabe por quê? Porque isso significava que ela e meu filho poderiam se mudar para morar comigo. Perguntei a ela se não estava feliz por eu ter conseguido minha promoção tão esperada. Trabalhei aqui por 4 anos, em turnos duplos na maioria dos dias, para conquistar minha promoção e poder estar com minha família novamente. Ela disse que estava feliz com a promoção, mas não tinha certeza sobre mudar para um novo lugar. Ela afirmou que havia trabalhado muito para reconstruir sua carreira e agora não queria desperdiçar isso novamente. Sugeri que ela poderia conseguir um novo emprego em Chicago, mas ela não gostou dessa ideia. Ela disse que estava esperando uma promoção, tinha se esforçado muito para construir um nome para si mesma e para a empresa, e agora não podia sair sem uma promoção. Isso não me agradou muito, porque ela estava resistindo bastante. Quero dizer, se eu tivesse a chance, com certeza teria deixado meu emprego para morar com minha família.
O salário dela era um quarto do meu e ela poderia ter conseguido um emprego que pagasse semelhante facilmente aqui, mas ela não estava disposta a deixar o emprego. Isso levou a várias brigas e discussões entre nós, mas ela mudou sua razão para nosso filho, dizendo que a escola e o currículo dele seriam prejudicados. Meu filho é um entusiasta de futebol e tem sido treinado em um clube comunitário. Eu a assegurei de que encontraria um bom clube de treinamento para ele aqui, mas ela relutou, dizendo que mudar para cá significaria uma interrupção completa na vida de nosso filho. Algumas de suas razões faziam sentido, mas eu sentia que ela nunca quis dividir uma casa comigo. Finalmente, chegamos à conclusão de que esperaríamos mais um ano, economizaríamos mais dinheiro e então pensaríamos sobre a decisão. 2 ou 3 meses depois disso, Gil me diz que quer se mudar para Chicago comigo. Perguntei a ela o que aconteceu de repente. Ela disse que simplesmente mudou de ideia e que nosso filho precisava de mim. Há alguns meses, quando estávamos discutindo sobre isso, ela argumentou que não deveríamos interromper o currículo de nosso filho. Naquela época, o ano letivo de nosso filho havia acabado de terminar e teria sido mais fácil para nós matriculá-lo em uma nova escola em Chicago. Agora, a nova sessão acadêmica dele já havia começado e seria muito difícil matriculá-lo no meio do ano. Eu disse a ela para esperar até o próximo ano, e eles poderiam vir no próximo ano, mas ela ficou firme sobre vivermos juntos. Perguntei sobre o trabalho dela, e ela disse que estava pronta para largar o emprego. A família é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu realmente não sei o que está impulsionando essa mudança nela, mas definitivamente suspeito de algo. Ela até chegou a um ponto em que está disposta a adiar a sessão acadêmica de nosso filho por um ano. Discuti isso com alguns de meus colegas locais aqui, e eles me garantiram que me ajudariam a matricular meu filho no meio da sessão. Estou planejando tudo mais para trazer eles aqui comigo, decoração da casa, carro, escola e tal, mas no fundo sinto que ela não está fazendo isso por mim. Sinto que há algo mais. Vou atualizar o tópico se conseguir descobrir a verdade, caso contrário, pode ser apenas minha paranoia. Atualização 2. Olá a todos. Então ficou claro que minha esposa estava realmente me traindo, e descobri tudo quando ela se mudou comigo para Chicago. Como mencionei em minha última atualização, ela de repente me disse que queria morar comigo e que estava pronta para largar o emprego. Eu estava feliz e desconfiado com toda a situação, mas fiz todos os arranjos para eles. Meu primo, que me indicou para este trabalho, me ajudou a matricular meu filho no mesmo ano letivo. Ele também me ajudou a conseguir um apartamento para alugar a preços acessíveis. Então, Gil e meu filho se mudaram comigo, e eu não poderia estar mais feliz. Todas as suspeitas e dúvidas que eu tinha na minha mente se dissiparam quando começamos a morar juntos. Foi um momento feliz. No entanto, com o tempo, percebi que Gil não era mais a mesma mulher que eu havia casado. Sim, o tempo muda todos nós, mas não foi uma mudança boa. Ela ficou irritada e reservada. Sempre que eu a confrontava, ela dizia que estava sentindo falta de sua cidade natal, amigos e família lá. Eu também estava morando longe da família por tanto tempo. Eu meio que me solidarizei com ela, mas uma noite, a encontrei chorando ao telefone. Eu escutei a conversa sem ser percebido e percebi que ela estava implorando para alguém aceitá-la de volta. Então, em vez de esconder ou investigar qualquer coisa, eu simplesmente a confrontei depois que ela encerrou a ligação. Sim, eu ouvi tudo e ficou bem claro. Fico feliz que ela não tenha mentido ou manipulado a situação. Ela confessou tudo. Aconteceu que o jovem chefe dela dormiu com ela. Começou na primeira viagem deles a Dublin. Após um acordo de investimento bem-sucedido, eles ficaram tão felizes e bêbados que perderam o controle e fizeram isso. Depois disso, eles fizeram todas as noites depois que nosso filho dormiu. Isso me deixou tão enojado que eu queria socar o rosto dela ali mesmo. Eles continuaram se envolvendo mesmo após a viagem e todas as viagens de negócios deles eram mais como viagens para se envolver. Essa foi a razão pela qual ela não queria deixar o emprego. No entanto, quando ela disse ao chefe que eu queria que ela ficasse comigo, mas ela havia recusado por causa dele, ele ficou assustado e disse a ela que não estava falando sério sobre essas coisas físicas. Ele pediu a ela para priorizar a família dele sobre ele. Ela surtou. Embora soubesse que era apenas diversão, em algum lugar ela se sentiu magoada por ele não estar tão envolvido quanto ela estava. Ele até mostrou a ela a mulher com quem estava saindo casualmente. Então, basicamente, ela era o brinquedo dele. Isso não é evidente? É claro que ele não ia se casar com ela ou ficar sério com ela. Não sei o que ela estava pensando antes de trocar seu casamento por relações sem significado. Quando o CEO não correspondeu aos sentimentos de Gil, ela levou para o lado do ego e pediu demissão do emprego.
Dessa vez, ele nem se incomodou em perguntar o motivo e a dispensou. Parecia que ele queria se livrar dela desesperadamente e a demissão dela facilitou as coisas para ele. Ela pensou que ele imploraria para que ela ficasse. Por que ele faria isso? Ele é o dono da empresa, pode ter várias garotas disponíveis para ele. Por que ele correria atrás dela? Gil era uma fonte fácil de entretenimento para ele e ele explorou isso. Ela foi tola em levá-lo a sério. Agora, ela está ligando e implorando para que ele a aceite de volta, e ele está pedindo para ela seguir em frente. Fiquei surpreso ao saber que ela estava disposta a ser amante dele. Ela estava contando isso durante a ligação. Perguntei a ela como ela conseguiu manter essa traição por tanto tempo. Ela disse que as conversas deles eram cara a cara, e eles trabalhavam no mesmo escritório por 8 a 10 horas por dia. Faz sentido. Essa foi a razão pela qual eu não consegui encontrar nada em seu telefone. Nem ela mandava mensagens nem ligava para ele durante a minha visita de 15 dias em casa. Eles estavam juntos metade do dia, porque ainda precisavam conversar pelo telefone. O chefe dela, de qualquer maneira, não estava emocionalmente envolvido com ela, então falar não era necessário. Ele queria ação, e ela dava isso a ele no escritório dele. Sim, ela me disse isso. Eles tinham intimidade regular em seu escritório, trancando as portas e desligando as câmeras do escritório. A revelação deixou minha cabeça tão pesada. Eu pedi para ela me deixar em paz. Já era manhã quando nossa briga terminou. Eu dormi durante o dia. Quando acordei à noite, vi que ela havia preparado minha comida favorita. Ela agiu tão normal e disse que poderíamos recomeçar do zero. Eu disse de jeito nenhum, eu estava aqui, trabalhando muito dia e noite por uma vida melhor para minha família, e ela estava lá se envolvendo com o CEO dela. Ela agiu chocada quando pronunciei a palavra divórcio. Ela disse, como você pode fazer isso comigo? Eu deixei tudo por você, fiquei ao seu lado nos dias difíceis quando você não ganhava nada, e agora que você está ganhando bem, como você pode me abandonar? Ela me apoiou nas dificuldades, mas também falhou e me traiu. Eu também fiz minha parte como um bom marido. O relacionamento à distância foi difícil para mim também, eu também ansiava por família e vida sexual, mas eu não escolhi a infidelidade. Ela continuava pedindo desculpas e fazendo todo tipo de promessas, mas eu não recuei. Eu disse a ela que eu iria reservar passagens para o seu retorno e enviaria os papéis do divórcio em breve. Graças a Deus, eu tinha um acordo pré-nupcial com ela que vai me poupar muito. Detalhes para a próxima atualização, atualmente eu não estou em um estado mental estável. Eu saí de casa e tenho morado no dormitório da empresa. Faremos a atualização final depois de resolver toda essa bagunça. Atualização 3, olá a todos. Obrigado por todo o apoio. Algumas pessoas comentaram que eu ignorei sinais vermelhos e que esposas traem em relacionamentos à distância. Sem me ofender, pessoal, eu estava alerta desde o início, notando a menor mudança em seu comportamento e discutindo isso abertamente. Eu a ligava diariamente e tinha conversas transparentes de vez em quando. Eu até verificava o telefone dela sempre que eu visitava a casa. Não sei mais o que eu poderia ter feito para evitar a traição. Enfim, o processo de divórcio já começou. Eu reservei as passagens deles para voltarem para casa. Meu filho é muito pequeno para viver sozinho sem a mãe, e com as condições do meu trabalho, não é possível para mim cuidar dele. Além disso, ele ficou longe de mim por tantos anos, não é a melhor coisa mantê-lo comigo. Estou esperando que, quando ele crescer e entender as coisas, ele me compreenda. Gil implorou que ela tinha perdido tudo e não tinha meios de viver por conta própria. Ofereci a ela ficar na casa até eu voltar para a cidade dela. Tínhamos um acordo pré-nupcial que ela não pode reivindicar minha propriedade, e com um divórcio decorrente de traição, ela não pode ter minha casa. Concordo com a pensão alimentícia para o meu filho. Então, ela não recebe nada do divórcio. Mesmo depois de ir para Houston, ela continuou me contatando, pedindo uma última chance para consertar nosso relacionamento. Ela tinha esperanças de que eu a perdoaria pelo bem do nosso filho. Agora, sim, as pessoas fazem isso. Perdoam seus parceiros infiéis pelo bem dos filhos. Pode me chamar de egocêntrico ou o que for, mas eu não estava pronto para aceitá-la de volta apenas para dar ao meu filho uma ilusão falsa de um casamento feliz. Finalmente, depois de muita briga, o divórcio foi finalizado. Ela saiu sem nada. Perdeu o emprego, e o chefe dela não deu um bom feedback em sua carta de desligamento. Ele mencionou que ela era instável, pedindo demissão à toa sem motivo aparente. Ela pediu demissão 2 vezes em seu tempo de trabalho sem motivo, então não está recebendo ofertas de boas empresas.
Além disso, a condição do mercado na indústria corporativa não tem sido boa nos últimos 12 meses. Às vezes, ela me envia mensagens de voz dizendo que arruinei a vida dela. Não me importo. Nem a bloqueei. Eu queria que ela soubesse que ouço tudo o que ela diz, mas ainda assim, estou impassível diante da miséria dela. Quero que ela saiba que não a amo mais. Você acha que fiz o certo? O que você faria no meu lugar? Obrigado por ouvir e pela força. Resposta 1. Ela estava pedindo por isso. É lamentável que o relacionamento com seu filho seja afetado de forma mais severa, quando tudo que você estava tentando fazer era construir uma vida para ele. Não há ninguém a culpar aqui, exceto sua ex-mulher. Suas ações egoístas colocaram ela e seu filho onde estão agora. Você não deveria ter que aceitá-la de volta, seu casamento seria uma mentira, e as crianças são sensíveis a tudo. Garantido que sua ex continuaria a trair você com outra pessoa, dada a instabilidade dela no passado. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais dessas maravilhosas e divertidas histórias. Deixe também o seu like porque fortalece demais o nosso trabalho. E se tem alguém que também gosta dessas histórias, compartilha com essa pessoa e vamos espalhar as fofocas por aí. Obrigado e até o próximo vídeo.